verdades que a religião não te conta. Primeira verdade: a igreja que você congrega, que você vai, não é a casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós. Hebreus 3:6. Segunda verdade: ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está lá naquela parede que você levanta a sua mãe e adora. Ele mora dentro de você. O templo que ele mora é você. 1 Coríntios 6:19. Terceira verdade: o reino de Deus não está no céu. O reino de Deus está entre nós. Entre nós é o ato de praticar a bondade e servir o nosso próximo que nós servimos a Deus. Lucas 17:20. É muito equívoco quando vão pregar a palavra. 3 grandes verdades que a igreja não conta. É claro que a igreja conta tudo isso daí. Agora, falar que uma pessoa acorda de manhã e vai para a igreja e Deus não está lá é a maior mentira que eu já ouvi na vida. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio desse povo. Né? Paulo mesmo disse que que não devemos deixar a congregação, né, como é de comum acontecer, né? As pessoas deixarem de congregar, de se reunirem, né? Então, hoje em dia, os ateus entraram nessa de tentar desmoralizar o templo parede, né? O templo igreja. Então, onde que o cara que ensina na igreja, ele é digno de receber dobrados honorários, né? Então, você mostra ali nesse texto que a fé se tornou uma profissão de fé. Isso não é errado. O pastor receber salário, o pastor tem família, né? Ele está cuidando de coisas espirituais, por que ele não pode receber materiais? Paulo fala sobre isso. Por que ele não pode? Por que ele não pode receber as coisas materiais? Se ele está cuidando de coisas espirituais, se no mundo as pessoas recebem, né? Ele pode, isso daí é acertado na Bíblia que tem. Não pode as pessoas fazer como fazem aí, né? Ficar pedindo dinheiro, ficar enrolando, fazendo um monte de coisa. E esses caras nem foram chamados porque na hora da pregação eles nem sabem pregar. Tá? Eles pregam só dinheiro. Não estou falando dessas pessoas, estou falando de pessoas de Deus, pessoas que vivem e foram chamados para esse ministério, que ajudam, que igreja local, de consolar as pessoas, né? Que a pessoa fala assim, não, isso pode ser feito na sua casa, tá? Então eu vou mandar todo mundo que precisa da oração na porta da tua casa, eu quero ver o que você vai receber. Eu vou mandar todo mundo que quando morrer alguém, que precisar de um enterro, eu vou mandar na porta da tua casa para você ajudar. Porque é isso que acontece nas igrejas. Eu vou mandar o cara que quer sair daquela religião que está o espírito perturbando ele e ele não sabe o que fazer com as roupas, com os livros da religião. Eu vou mandar ele na tua casa para você queimar isso daí quando ele pedir e para você fazer oração por eles, a qualquer hora. Porque é assim que funciona a igreja. Somos chamados a qualquer hora. Às vezes, meia-noite, você está em casa, chama os irmãos lá porque a fulano de tal está passando um problema. E não recebemos nada por isso. Tá? E tem muita gente que prega o evangelho, assim como eu, que não recebe um centavo, nunca recebeu. Então os caras falam como se nós estivéssemos lutando em prol de uma igreja materialista, em prol de dinheiro. E isso não é verdade. Tem muita gente que prega o evangelho gratuitamente. Então, essas 3 verdades que eles falam que a igreja não fala, a igreja fala. O templo de Deus é você, ou seja, se quebrarem a tua igreja, não fique chateado. Você pode ir para outro lugar pregar o evangelho, mas a Bíblia nunca deu limitação de como você vai pregar. Você pode ir por todo mundo pregar o evangelho, você pode ir de casa em casa, você pode ir no templo pregar o evangelho. Simplesmente 4 paredes não tem significado, mas é um local que foi dedicado a Deus e Deus recebe aquele local como sendo parte de sua igreja. Ah, mas Jesus pregava nas praias, nas ruas. Sim, Jesus pregava assim, dessa forma. Mas os discípulos escolhidos por ele, os apóstolos, pregaram também dessa mesma forma e depois se reuniram em igrejas. Tanto que as epístolas de Paulo eram para a igreja de Éfeso. Quando chegava lá em Éfeso era o quê? Poderia ser uma casa de um irmão ou poderia ser um local alugado para aquele tipo de coisa. Jesus não alugou um local para fazer a última ceia. Ele podia fazer a ceia no meio da rua ou na praia, mas ele alugou um local. Qual é o problema disso? Desde que o que está sendo feito ali dentro seja consagrado a Deus, não tem problema algum. Aí o cara está falando assim, mas o seu Deus antigamente pedia o sacrifício de animais, então você não pode falar da Umbanda. Preste atenção numa coisa, você compra o churrasco aí, o cara mata a vaca, você compra o churrasco e queima o churrasco. E se você não comer, ele vai ficar ali no fogo.
O que que tem? O cara pega uma ovelha, né? Pega a ovelha, matou a ovelha, vai assar ela e vai oferecer o cheiro daquele alimento a Deus. Um alimento que ele poderia comer, mas ele oferece a Deus. Ele não come e oferece a Deus. Se Deus aceita isso, qual é o problema? Se Deus que fez os animais e você devora os animais também, qual é o problema, gente? É complicado. O problema é que algumas religiões não oferecem aquilo para Deus. Os deuses que elas oferecem não são deuses. Esse é o problema. Mas eu não vou entrar aqui nesse mérito de questionar a religião do outro. Se é de Deus ou não é, ela vai aprender isso. E o cara está me perturbando aqui. Já chamei ele para o debate no YouTube. O ateu está me perturbando. Então, se é ou não é, ela vai aprender, né? Se for demônio, ela vai sofrer consequências, que a igreja não quer que ela sofra, mas cada pessoa tem direito de crer no que quer. Cada pessoa, o ateu tem direito de ser ateu, o cristão tem direito de ser cristão. O homossexual tem direito de ser homossexual. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros. Então, chega no debate, quer debater fé, quer falar da minha fé, eu vou defender minha fé.